Então, em relação às especificações do relé, a gente tem algumas que a gente precisa se atentar quando formos construir o nosso produto, o nosso dispositivo. E essas especificações, elas geralmente vêm transcritas, tá, no relé, como também no seu datasheet. Como a gente já viu em algumas aulas, como é que a gente vê isso. Para quem não viu, o que é o datasheet? Datasheet é a folha de especificações de um determinado componente. Todos os componentes, existe uma folha de especificação dele. E você pode encontrar muito facilmente na internet. Como é que você faz? Você pega o nome do componente, que vai geralmente estar em cima deles. Eu estou com um relé aqui, ó. Eu não sei se vai dar para ver, mas eu vou colocar a foto dele aqui. E vocês podem procurar no Google o nome que está transcrito, neste caso é AY1RC-5V, espaço datasheet. Você consegue encontrar a especificação desse componente. Neste caso, é um relé da Metaltex, um relé muito bom, é um relé que eu utilizo nas minhas aplicações aqui, e também o datasheet deles é de uma qualidade extremamente boa. E para aqueles que têm um pouco de dificuldade em relação ao inglês, a Metaltex ela fornece os datasheets em português. Mas vamos lá às especificações. Tá. Inicialmente, a gente precisa saber qual que é a tensão de bobina. O que seria isso? Qual é a tensão que eu preciso para fazer o meu chaveamento, né, dos meus contatos? Essa tensão de bobina geralmente vem, tá, escrito em cima do relé ou então dentro do próprio datasheet. Neste caso do relé que eu tenho aqui, ele já me fala que é um relé que tem uma tensão de bobina de 5 volts. Então eu preciso de 5 volts para que ele comute, né, para que ele possa acionar aquela lâmina. Geralmente, a gente pode colocar aí uma porcentagem de 30% a 40% a mais de tensão para acionar o relé. Mas isso é um espaço muito curto, tá? Até porque, como ele vai esquentar muito, né, se você colocar uma tensão maior do que especificada, ele vai aquecer até o ponto de romper. Então, geralmente utilizem entre 5 e 6 volts. Caso você precise de um relé que você vai controlar com 12 volts, o seu circuito é de 12, ou o seu circuito de controle é 24, 12, 48, pegue relés com a especificação de bobina da tensão específica que você irá utilizar. Em relação à corrente da bobina ou resistência, isso é uma informação muito importante para que a gente possa desenvolver o sistema de controle. Atualmente, o que o pessoal faz? Já existem valores padrões, principalmente no Arduino, porque você consegue identificar qual é a corrente que você precisa para você acionar o teu relé. Né? Podemos calcular isso aqui através da lei de Ohms. Né? Por quê? Porque no datasheet eu tenho qual o valor da resistência interna, né, dessa bobina. E muitas vezes também eu tenho qual é a corrente que eu preciso para acioná-la. Então, ou se eu tiver um ou se eu tiver outro, eu posso calcular qual que é a corrente necessária e aí eu vou dimensionar, né, qual é o meu circuito de controle para acionar a bobina do meu relé. Uma outra especificação é qual a corrente máxima que o relé suporta na parte de comutação. Então, aquele outro lado, sei se é a parte de controle que nós estávamos vendo, a parte de acionamento, existe uma tensão máxima. No caso desse Metaltex que eu estou na mão aqui, ele é um relé para 15 amperes, né, e 125 volts alternados, né, ou 15 amperes, tá, e 24 volts em tensão contínua. Então, se você extrapolar isso, você vai estourar o teu relé. Então, eu vou controlar uma lâmpada 220, com esse relé que eu estou na mão não vai funcionar. Ele vai estourar, porque ele está projetado somente para 125 volts o máximo. Beleza? A outra especificação que a gente precisa querer saber quando estamos projetando algo com relé são os tipos de contato. E os tipos de contato eu coloquei aqui, que a gente pode ter diversos. O primeiro que a gente viu foi um contato, tá, reversível, que é um contato onde eu tenho
o comum, ok? E o meu ponto NF e o meu ponto NA, que são o meu contato normalmente fechado e o meu contato normalmente aberto. Existe também relés simples, que existe só uma comutação, ele não tem um ponto onde você vai ter ele normalmente fechado. E eu tenho também uma arquitetura de diversos chaveamentos dentro de um próprio relé. Nesse caso eu coloquei só mais um aqui de 2 contatos reversíveis, onde eu tenho uma bobina, tá? E 2 contatos. 2 contatos com cada um deles independente, com seu NF e NA. E você pode ter diversos outros relés com vários contatos reversíveis aí. Então, esses são os pontos em relação à questão das especificações que você precisa para você utilizar o relé. Eu falo muito que muitas vezes, né, quem está iniciando agora com o Arduino não sabe nada disso, porque não é dito, né? Pega o shield pronto e acaba não entendendo por que existe determinadas configurações ali na placa, e isso impede que você tenha autonomia de criar sua própria placa. Beleza? Em relação a algumas aplicações, nós podemos utilizar o relé para controlar lâmpadas, utilizar o relé para controlar motores, utilizar o relé também para fazer ponte H, nós vamos ver isso no curso também, onde a gente pode modificar o sentido de giro do motor, podemos utilizar o próprio relé, dentre diversas outras aplicações. Tudo aquilo que você queira abrir e fechar, você pode usar um relé. Lembrando, lógico, da questão da lentidão que o relé tem e da sua vida útil. Então, se você quer abrir e fechar um determinado objeto, um determinado dispositivo que seja muito rápido, né, o relé não é o dispositivo mais indicado para isso. Porém, é um circuito que te dá uma tranquilidade muito grande em relação à separação dos dois circuitos, porque é um sistema eletromecânico e ele faz uma divisão real, né, uma divisão real de circuito de controle com circuito de acionamento. Vamos agora visualizar as interfaces que a gente pode utilizar para controlar um relé, beleza? Vamos lá!